Olá, queridos alunos, dando início aos nossos estudos. Hoje falaremos sobre o princípio de ação e reação, tomo 2, módulo 10, roteiro 4. O que tem a ver ação e reação? Lei da física, né? Mas o que tem a ver com o espiritismo? Será que aquilo que eu faço, quando eu vou lá no centro espírita, eu vou na igreja e rezo, não resolve? Será que me enganaram quando disseram que bastava eu rezar, que estava tudo resolvido? E aí, como fica ação e reação? O que é isso, ação e reação? Vamos ver? Vamos ver? Eu abro perguntando a todos. Existe relação entre liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, responsabilidade, fatalidade e ação e reação? Nossa, isso tudo junto? Isso tudo junto. E tudo já estudamos em aulas passadas. Falamos sobre a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio, a responsabilidade e a fatalidade. Descobrimos que não existe fatalidade. Descobrimos que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos na medida em que fazemos escolha pela lei do livre-arbítrio. Descobrimos que somos livres de consciência, temos liberdade de nossa consciência, porque temos liberdade de pensar porque temos liberdade de obrar. Enfim, somos agentes responsáveis pelos nossos atos. E não adianta delegar essa responsabilidade a outrem, não adianta culpar o Criador, não adianta culpar as estrelas, porque no final dessa conversa toda, nós saberemos que o responsável pelos nossos atos somos nós mesmos. Ou em missão, quando requerido no plano espiritual, no planejamento reencarnatório, ou porque efetivamente fomos partícipes daquela relação e causamos danos, causamos conflitos, causamos sofrimentos. Então, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Ou seja, todos os atos que eu pratico têm efetivamente uma correspondência, têm uma ação igual e contrária, como a física nos ensina. Então, se eu pratico o bem, naturalmente receberei o bem. Se eu pratico o mal, não resta a menor dúvida que eu receberei o mal. Tem até uma frase que nos fala, não é? O plantio é livre, mas a colheita é certa. Então não adianta se iludir, não adianta com essas ideias pueris, não adianta com essas ilusões acreditar que eu plantei espinhos, eu colherei rosas. Não há como. Deus não roga as suas leis são eternas, são permanentes, são leis firmes, perfeitas, melhor dizendo, que não nos cabe ter interpretações equivocadas como fazemos nas leis humanas. Não. As leis de Deus são perfeitas. Se eu pratico o bem, eu recebo o bem. Se eu pratico o mal, eu recebo o mal. E o mal, muitas das vezes, eu não preciso nem exteriorizar. Basta que eu pense. Basta que eu, através do pensamento, plasme aquela situação, plasme aquela direção daquela energia, para que aquilo venha causar danos ao meu irmão. E, consequentemente, serei eu responsabilizado, sim. Por isso, Jesus sempre nos advertiu: orai e vigiai. Orai e vigiai o quê? Os meus pensamentos, para que eles não sejam desvirtuados, para que eles não tomem rumo diferente daquele que é o propósito da criação, que é fazer o bem, a transformação do ser em um bom ser. Esse é o propósito da criação. Então, quando eu penso, quando eu lanço as minhas maledicências, ainda que em pensamento, eu estou produzindo dano. E se eu produzo dano, naturalmente, o cosmos irá retornar através da lei de ação-reação contra esse pensamento negativo que tive. Na realidade, a gente não tem muito controle sobre o que vem à nossa mente, porque muitas vezes nós somos assacados por pensamentos que a gente não gostaria de ter. A questão é o que nós fazemos com esse pensamento.
Eu vou alimentá-lo ou eu vou me corrigir? Então não sejamos hipócritas, achar que não pensamos em nada. Claro que pensamos. Claro que temos pensamentos divorciados, muitas das vezes, de uma moralidade, daquilo que é o correto, daquilo que é o justo. É verdade. Os nossos pensamentos, eles têm um hábito de ser fugitivos, né? Eles saem do controle. E é aí que reside o nosso problema. Newton Bonder, em Fronteiras da Inteligência, ele nos fala sobre isso. Nos fala que nós podemos e devemos pensar, sim. O problema é o que fazemos com esse pensamento. Como trabalhamos esse pensamento. Eis a razão do mestre nos advertir sempre, orai e vigiai, para que eu possa centrar o meu pensamento. Vou contar uma pequena historinha para vocês. Havia um monge que passeava com seu discípulo e lá pelas tantas ele, ao andar, encontrou uma mulher se afogando no rio, nua. E eles não poderiam tocar no corpo da mulher. O monge, de inopino, se lança nas águas para salvar aquela mulher. E aí ele tem que tocá-la. E ele toca na mulher, leva ela para a beira do rio, salva a vida dela e segue seu caminho com seu discípulo. 3 dias se passaram, o discípulo muito incomodado estava, porque aquilo era uma afronta à sua seita, né? Como o mestre, que era o mestre, tocou no corpo de uma mulher e ainda por cima despida. E ele, incontido, resolve inquirir o mestre. Mestre, como você pode fazer isso? Você tocar numa mulher nua, salvá-la e botá-la na beira do rio, mas tocar num corpo desnudo de alguém, quando a nossa seita nos proíbe determinantemente qualquer contato com uma mulher. E o mestre, sabiamente, vira-se para o discípulo e diz, pois é, meu filho, eu toquei nela e deixei no rio, e você atrás contigo até hoje. Então, cuidado com aquilo que pensamos. Tenhamos a sabedoria de saber o que pensamos, né? Como controlar os nossos pensamentos. Eu não posso impedir que meu pensamento vá realmente viajar em territórios que muitas das vezes até nos envergonham. Sim, mas eu tenho o dever de conter. Eu tenho o dever de direcionar esse pensamento para que eu não seja vítima desse pensamento ou para que eu não cause danos com esse pensamento. Então, o controle desse pensamento está em nossas mãos. No início desse tomo, nós falamos sobre a liberdade de pensar, né? A liberdade de agir e a liberdade de pensar. Falamos que tínhamos restrita liberdade de agir, porque temos regramentos à nossa volta e porque isso traz consequências. E também falamos da liberdade de pensar, e até citamos exemplo que mesmo num cárcere nós temos essa liberdade de pensar, e que ela só é tolhida por uma questão da nossa consciência. Ou seja, eu posso pensar à vontade porque ele não sabe o que eu estou pensando, mas Deus está vendo nossos pensamentos. E quando a gente fala isso de uma forma romântica, a gente traz agora para o campo da ciência, e no discorrer da aula nós vamos descobrir o porquê que até a nossa liberdade de pensar, ela tem algumas reservas. Porque quando a gente pensa em algo que não é correto ou que está afrontando uma lei divina, a gente está infringindo uma lei. E isso tem consequências. Nós vamos sofrer as consequências. E não é porque nós vamos ser punidos como um código penal no nosso mundo material nos impõe. Não é isso. É porque nós temos uma lei acima disso tudo, que é a lei de ação e reação. Ou seja, qualquer ação nossa contrária a uma lei divina, nós vamos ter reações dessa lei divina. Então, se a gente faz coisas boas estão na lei divina. Nós vamos colher flores. Mas se a gente planta vento, obviamente nós vamos colher tempestades. Vamos descobrir isso tudo no discorrer da aula. Então, a justiça e bondade divina estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então nós precisamos entender que Deus não é culpado das nossas ações, das nossas escolhas,
dos nossos equívocos, dos nossos danos que produzimos. Não, muito pelo contrário. Ele colocou as suas leis para serem observadas, serem seguidas. E se você não as segue, é claro que você precisa ser responsabilizado por isso. Não pode ter esse pensamento pueril, essa ilusão de acreditar que não, porque eu orei, porque eu fiquei de joelho a noite toda rezando, eu não serei punido. Como que não? Claro, eu não vou ser punido 2 vezes. Punido pelo ato que pratiquei e pela luxação que vou arrumar no meu joelho. Aliás, o ortopedista não gosta muito desse meu ato de estar orando, né? Porque sim, eu só arrumei um dano ao meu corpo físico. Mas isso Ou não... Ou seja, você também está infringindo uma outra lei que é não cuidar do seu templo. Então, não há como se pensar que o fato de eu ter praticado um ato, que eu não terei que responder por esse ato. Claro que eu irei responder sim. É a ação e reação que vai impingir a mim essa responsabilidade. Porque sim, tenho o dever de conter todo o ato gravoso que eu possa praticar. E nós vamos descobrir que existem formas sim de você tentar remediar esse mal feito, esse mal realizado. Né? Através de quê? Da caridade, através de buscar reparar esses equívocos, porque muitas vezes a gente consegue ainda nessa encarnação, a gente não precisa esperar para a próxima, a gente consegue nessa tentar resolver esse problema, tentar se desculpar com a pessoa, tentar remediar aquela situação. O fato de haver uma relação de casualidade nos problemas, doenças e dores que enfrentamos, consequência de nossas ações, não significa que as causas estejam necessariamente em vidas anteriores. Muitos males que nos afligem têm origem em nosso comportamento na vida atual. E há enfermidades, limitações e deficiências físicas que são decorrentes de mau uso, isto é, usamos mal o corpo e lhe provocamos estrago. Isso acontece particularmente com vícios em disciplinas que geram graves problemas de saúde. E nós demos um exemplo recentemente. Então, se eu vou ficar num quarto rezando, orando, de joelho, eu vou arrumar o quê? Uma luxação. Ou coisas mais graves, né, ao meu corpo físico. Isso é o quê? O mau uso do meu corpo. Então, eu pergunto, isso é castigo divino ou é a minha irresponsabilidade, a minha ignorância e não compreender que submeter meu corpo a tamanho trauma, a um peso excessivo, a um prolongado exercício, isso causará um dano ao meu corpo? A culpa é do Criador? Claro que não. Mas eu me ajoelhei para rezar para ele. Não, 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 não. O Criador não te pede esse tipo de sacrifício, não. O sacrifício do teu corpo físico gerará consequências. Então nós precisamos sopesar em todas as nossas ações o que é efetivamente um planejamento reencarnatório, o que é a minha responsabilidade. Então muitos dos efeitos que nós somos submetidos em nossas vidas existenciais, né, estão ligados necessariamente a atos que pratiquei. Estão necessariamente ligados a ações que eu desfechei contra o meu corpo. Não falo só do corpo, mas falo também dos conflitos que gero com outros seres. São opiniões que eu resolvo ter porque penso que a minha opinião deve prevalecer, porque eu sou o centro do mundo, então a minha opinião é a mais importante e isso eu gero conflitos, eu gero choques, eu gero afastamento, eu gero dor e sofrimento ao outro, sem ao menos pensar, será que realmente eu sou o centro do mundo? Ou esse é um pensamento egocêntrico meu em acreditar nessa inverdade? Porque sim, que eu cresci acreditando que eu era o centro do universo. E o universo vai te dizer que você não é o centro do universo, você é partícipe desse universo, mas você não é o centro do universo. E quando eu tenho essa percepção, que é a consciência que vai me dar essa percepção, eu começo a compreender as leis do Criador. E eu começo a compreender aonde reside o problema da dor, o problema do sofrimento, o problema das doenças, o problema de todas as coisas que ocorrem em minha vida, que não estão nas mãos do Criador, estão exclusivamente em minhas mãos. Então paremos com essa ingenuidade, essa ilusão de sempre reputar ao Criador algo que eu sou autor. Lembre-se, Ele nos deu as suas leis para serem observadas, Ele me deu o livre-arbítrio para que eu possa fazer as minhas escolhas, e se eu infelizmente faço escolha porque sou um mau Deus,
Né? É um problema só meu, porque fiz escolhas equivocadas. E, lamentavelmente, essas escolhas vão trazer prejuízo a pessoas à minha volta, as pessoas que se relacionam comigo, as pessoas que eu amo ou que eu amei e que entraram em minha vida e que saem da minha vida em função das minhas escolhas equivocadas. Então, há de o homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, item 4, ele vai nos mostrar o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, observe, queridos alunos, que quando nós infringimos leis, quando nós deliberadamente afrontamos as leis do Criador, é claro que isso terá consequências. E ali reside, sim, o meu sofrimento, ali está a minha dor. Então eu estou te ensinando o caminho da felicidade. Percebeu que Jesus te ensinou o caminho da felicidade? E que a felicidade está nas suas mãos, não estão nas minhas, não estão no centro espírita, não estão na sinagoga, não estão nas igrejas. A felicidade reside nas minhas mãos, com as escolhas que faço. Eu tanto estou no céu, quanto posso estar no inferno. Isso depende de quê? Do estado de consciência que eu vou habitar. Então, se a gente quer ter uma vida próspera no futuro, uma vida com menos sofrimento, a gente tem que tomar conta das nossas ações hoje, porque somos herdeiros de nossas ações do passado. Então, se a gente quer ter uma vida melhor numa próxima encarnação, ou até daqui para frente mesmo, temos que tomar cuidado com as nossas ações e os nossos pensamentos agora. É claro que tudo isso gera experiência. E aí eu trago Ésquilo, que é um filósofo grego e que nos adverte. A recompensa do sofrimento é a experiência. Ele que nos diz, é claro que tudo isso que nós fazemos nos traz experiência sim, mas a grande maioria dessas experiências são danosas, são de sofrimento, são de angústia, são de dor que nós causamos a nós mesmos e àqueles que estão à nossa volta. Quando nós dissemos que nada escapa à percepção de Deus, nem o nosso pensamento, nós vamos remeter lá na parte do tomo 1, falando sobre o quê? O nosso fluido cósmico universal. Estamos todos mergulhados nesse fluido. Tem um livro que chama A Estrutura da Matéria segundo os Espíritos, é um livro bastante técnico e bastante científico. E ele fala que é como se a gente imaginássemos todos em um holograma. E qualquer alteração em um ponto nesse holograma, todos sentirão essas vibrações. Então é assim que a gente materialmente tenta explicar a ação de Deus para conosco. Ou seja, tudo que nós fazemos e que nós pensamos não passa despercebido. Tudo isso é sentido pelo todo ou por alguns. E aí mostrando que as nossas ações, elas também não vão ficar sem uma reação contrária. Tudo que a gente fizer vai ter uma reação contrária. Então, o entendimento da lei de causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Sentimos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso. O acaso não existe. Males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados com o nosso passado, recente ou remoto. É a conta a pagar. Mas há outro aspecto muito importante. Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa. Bem, todo esforço em favor do próximo amortiza os nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Então foi que ela nos falou, existe forma de eu amenizar o sofrimento que causei a outra? Claro que existe, fazendo bem, praticando caridade.
Mas a caridade não é a caridade material que muitas das vezes as pessoas acham que estou fazendo caridade. Olha, eu tirei uma moedinha e entreguei àquele que precisava comer. Não basta isso para a caridade. A caridade é muito mais ampla do que isso. Aliás, é preciso entender a caridade como amor em movimento. É uma expressão que se usa com muita frequência em nossas salas de aula. Caridade é amor em movimento. E caridade, por ser amor em movimento, não pode ser comparada a parcas moedas, a uma roupinha, a uma comidinha. É claro que o beneficiário dessa ação minha irá se saciar. Sim, não esqueço do bom samaritano. É claro que ele foi beneficiado com a ação daquele que produziu o benefício a ele. Mas isso basta aos olhos do Criador? Não, não se basta. Nós precisamos compreender que caridade é amor em movimento. E a caridade, ela reside não na materialidade, mas na espiritualidade. Como assim espiritualidade? Quando eu trago subsídios de elevação do meu irmão, quando eu resgato ele, quando eu apresento a ele as leis de causa e efeito para que ele não erre mais, para que ele corrija, quando eu planto este amor, essa luz divina, eu faço brotar essa luz divina no coração do meu irmão, do meu semelhante, ali reside a caridade. Quando eu levanto o véu da ignorância do nosso irmão, ali reside a caridade. Então a caridade é algo muito além de nossa compreensão. Tanto que nós vamos ter uma aula específica para falar sobre isso. Exatamente. Então o remédio final, a prática da caridade tem o valor científico, ou seja, ajuda-nos a reparar os danos que causamos à lei divina. Assim, se soubermos viver sóbrios e sem muito agravos à lei, certamente faremos uma passagem tranquila ao outro plano da vida. Então, você observa os benefícios de se praticar a caridade, os benefícios de colocar esse amor em movimento. Não esqueça, caridade é amor em movimento. E ela não está circunscrita tão somente na materialidade. Vai muito além disso. Então, a inexorabilidade da lei, a lei de Deus, é justa e sábia. E por isso que dizemos que o acaso não existe. Isso quer dizer que tudo que se nos acontece deveria nos acontecer. Nesse sentido, Deus não perdoa nem premia. Faz simplesmente cumprir a sua lei. Então, muitas das vezes, nós julgamos, não, Deus é bonzinho com fulano e malzinho comigo. Não, Deus não está ali a aplicar. Deus, por ser justo, ele não pode ser parcial. Você vai colher aquilo que você está plantando. Então, ele não vai te premiar pelas boas ações, ele não vai te castigar pelas tuas más ações. É a própria lei dele, a lei de causa e efeito, é que te vai dar as consequências da sua ação. O Augusto Cury, em Código da Inteligência, ele nos fala o seguinte: nunca exija o que os outros não podem dar. No momento em que uma pessoa erra, ela falha, se equivoca, não consegue abrir o leque da inteligência para dar respostas lúcidas. Exigir dela lucidez nos focos de tensão é uma afronta aos direitos humanos. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu preciso ter caridade e indulgência para com o meu irmão. Eu preciso compreender que não é porque o meu irmão desferiu um ato violento que eu devo responder a ele com violência. Muito ao contrário, eu preciso compreender, eu preciso ser indulgente, eu preciso ser fraterno e compreender que aquele irmão, aquele indivíduo, naquele momento, não compreendeu a lei de causa e efeito. Ele responderá? Sim, não tenha dúvida. Mas responderei eu muito mais gravoso se responder a essa ofensa dele. Porque eu tenho consciência, eu compreendo a lei de causa e efeito. E quando eu compreendo, necessariamente será me cobrado muito mais do que aquele que simplesmente desferiu pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento. Então, tenhamos cuidado na forma de apreciar as faltas dos nossos irmãos, até porque não nos cabe essa apreciação, não. Não nos cabe apreciar as faltas dos nossos irmãos. Cabe-nos auxiliá-los para que eles possam efetivamente corrigir a sua caminhada. Mas corrigir com bondade. Corrigir no sentido caridoso. Lembre-se, caridade, amor e movimento. E eu trago também, quase que finalizando o nosso trabalho,
dizendo a você também de Augusto Cury, algo que me chama muita atenção. Eu gosto muito desse autor, pelas suas colocações, principalmente quando ele nos mostra a responsabilidade que temos nas nossas ações. Eu não sei se Augusto Cury é espírita, não? Eu sei que ele é um psicólogo, né? De renome, né? E as suas obras mostram muito dessa responsabilidade nossa, nos traz esse peso dessa responsabilidade de nossas ações. O conselho não é espírita, ele é ao menos espiritualizado. Mas com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Aliás, o Newton Bond nos fala, né, exatamente isso, né, que as religiões são para aqueles que temem o inferno, que temem o purgatório. Né? A espiritualidade é para aqueles que já ganharam consciência e já estiveram lá. Então, é isso que ele nos fala. Então, que tenhamos essa noção. As religiões são necessárias para quem tem medo do inferno. Mas aqueles que já estiveram lá, já se tornaram espiritualizados e compreendem essa verdade. Então, o Augusto Cury nos fala, todos nós precisamos comprar vírgulas no traçado da existência. A vida é um grande e complexo texto que precisa de muitas vírgulas para ser escrito, ainda que essas vírgulas, em alguns momentos, assumam o formato de lágrimas. Então, que pensemos nisso. Nós estamos escrevendo a nossa história, ganhando experiência, nos transformando. É claro que isso será escrito muitas das vezes com lágrimas, mas que tenhamos essa compreensão que muitas das vezes essas lágrimas que estamos escrevendo somos nós os responsáveis. Fomos nós que geramos essa lágrima. Essas lágrimas correm em meus olhos porque eu fui o causador. Não tente tirar essa responsabilidade. Não tente infantilmente, ingenuamente tentar alegar a sua dor, o seu sofrimento. A culpa é do outro. A culpa é das estrelas. Não, a culpa não é das estrelas. A culpa é nossa. Somos nós o gerenciador de nossas vidas. E se eu desfechei uma violência, se eu lancei uma palavra mal colocada, de quem é a culpa? Tenhamos cuidado naquilo que falamos, tenhamos cuidado naquilo que pensamos, né? Porque nós somos o agente de tudo aquilo que o universo vai nos devolver. E deixo para vocês, ao final de nossa exposição, uma mensagem que penso fechar tudo isso que estamos falando. O sábio age, o tolo reage. Que tenhamos essa compreensão de sermos sábios, jamais reagir, agir. Reagir tem a ver com tolice, com ignorância, com falta de maturidade, com falta de compreensão às leis do Criador.